Você talvez ache que, ao apagar as luzes do quarto, tudo ao seu redor silencia. Mas o que os olhos não veem, o coração pode pressentir, porque o mundo espiritual não dorme. Enquanto o corpo descansa, a alma continua sensível, vulnerável, exposta. E há certas coisas que, mesmo sem vida, carregam presenças, e essas presenças não vêm sempre da parte de Deus. Padre Pio sabia disso como poucos, não só porque lia sobre o assunto, mas porque enfrentava o invisível com uma coragem que vinha do alto. As paredes do seu quarto foram testemunhas de lutas espirituais que fariam muitos de nós tremerem de medo. Sons sem explicação, objetos que se moviam, presenças que queriam calar a sua missão. E em meio a tudo isso, ele deixou um alerta. Há coisas que não devem estar perto da sua cama, muito menos debaixo dela. Não é superstição, não é medo irracional, é realidade espiritual. Há objetos que por si só carregam histórias, memórias, vínculos, coisas que parecem inofensivas, mas que se tornam pontes entre este mundo e outro que opera em sombras. E o problema não está só no que você vê, está no que aquilo representa. Amuletos, lembranças de relações destrutivas, roupas de quem já partiu em sofrimento, objetos vindos de práticas espirituais duvidosas. Tudo isso atrai. Talvez você nunca tenha ouvido isso da boca de um sacerdote. Mas Padre Pio não era um sacerdote comum. Ele era um guerreiro da oração, um canal de revelação. E quando ele falava sobre proteger o quarto, ele não estava sendo poético, ele estava sendo estratégico. Porque o quarto é o lugar onde a alma repousa, onde a mente relaxa, e onde o mal, se tiver brechas, se instala em silêncio. Quantas noites você já passou sem dormir e nem entendeu o motivo? Quantas vezes acordou no meio da madrugada com o coração acelerado, sentindo um peso estranho no ar? Talvez você tenha atribuído ao estresse, à ansiedade, mas e se eu te dissesse que existe algo mais? E se o seu espaço de descanso estiver sendo invadido espiritualmente por causa de algo que você deixou guardado, esquecido, ali debaixo da cama? Tem gente que guarda promessas quebradas, alianças de relacionamentos mal resolvidos, retratos que alimentam mágoas. Tem gente que dorme sobre palavras amargas, cartas escritas em raiva, objetos de práticas que um dia pareceram inocentes, mas que abriram brechas. E o mal adora brechas. Ele entra pelas frestas da nossa negligência. Padre Pio era claro. Não basta rezar. É preciso discernir. Porque a fé sem vigilância vira ritual vazio. E a oração sem consciência vira repetição sem proteção. Por isso ele insistia. Cuide da sua casa como quem cuida da alma, porque tudo está conectado. O ambiente afeta o espírito, e o que você permite no seu espaço interfere no que acontece dentro de você. E por que debaixo da cama? Porque é o lugar do esquecimento. É onde jogamos o que não queremos mais ver. Onde escondemos o que nos incomoda, mas não temos coragem de enfrentar. E o inimigo ama aquilo que não é confrontado. Ama o silêncio da covardia. Ama os lugares onde a luz não entra. Já imaginou que enquanto você dorme, sua alma está sendo influenciada por cargas que vêm dessas memórias materiais? Que, sem saber, você pode estar abrindo espaço para tormentos espirituais que se disfarçam de insônia, de pesadelos, de opressões sutis? Sim, há ataques que não se mostram em filmes de terror, mas que drenam a sua energia espiritual, pouco a pouco. Padre Pio dizia que o demônio teme os corações vigilantes, e talvez o que você precise hoje não seja apenas uma nova oração, mas um novo olhar sobre o lugar onde você repousa. Uma limpeza não só física, mas espiritual. Jogar fora o que não serve mais. Quebrar vínculos com aquilo que um dia te machucou. E declarar: este lugar pertence à paz, pertence à luz, pertence a Deus. A sua cama deve ser um altar de descanso, não um campo de batalha espiritual. Mas isso depende do que você permite ali perto. E o que está embaixo da cama não está fora do alcance do espiritual. Muito pelo contrário. Está na linha direta do seu repouso, do seu sono, do seu subconsciente.
E se a sua vida espiritual anda cansada, se a sua fé parece enfraquecida, talvez esteja na hora de investigar não apenas o que você sente, mas o que te cerca. Não é sobre paranoia, é sobre vigilância. É sobre entender que o invisível também ocupa espaço, e que o mal se disfarça de costume, de lembrança, de não faz mal nenhum. Hoje você vai ouvir verdades que talvez ninguém tenha te dito antes, mas que vão fazer sentido, porque o Espírito de Deus não nos deixa confusos. Ele revela, ele liberta. E às vezes, a libertação começa por uma atitude simples: olhar com coragem para o que estava escondido. Este vídeo não é só um aviso. É uma convocação à limpeza. Uma convocação à autoridade espiritual. Inspirado nos ensinamentos de um homem que enfrentou o próprio inferno dentro do seu quarto e venceu. Porque onde há luz, as trevas não permanecem. Seja bem-vindo a uma verdade que vai abrir seus olhos e transformar suas noites. Mas atenção! Depois de ouvir isso, você nunca mais vai olhar debaixo da sua cama da mesma forma. Objetos que se tornam portais. O quarto, lugar de descanso para o corpo, é também um santuário espiritual. É ali onde a alma repousa, sonha, se entrega. Mas também é onde, se não houver vigilância, o invisível se infiltra. Padre Pio nos ensina que o mal não entra pela porta da frente. Ele entra pelas concessões pequenas, pelos objetos que mantemos por apego, por negligência ou por medo de enfrentar o passado. Há pessoas que guardam objetos com histórias mal resolvidas, fotografias que evocam traições, alianças de relacionamentos marcados pela violência, cartas carregadas de palavras amargas, livros e imagens que não glorificam a luz, mas que exalam sombras. Padre Pio alertava: não é o objeto em si, mas o espírito que ele atrai. E quando esse objeto está sob a sua cama, ele não está escondido do mundo espiritual. As trevas não precisam de muito para agir. Basta uma brecha. E objetos como esses funcionam como antenas espirituais. Eles captam, atraem, sintonizam presenças. O inimigo conhece bem o território da negligência. Ele se instala onde há desordem emocional, onde há apegos doentios, onde há uma alma que não quer mais, mas também não consegue deixar ir. Padre Pio enfrentava lutas espirituais intensas. Muitas vezes, era acordado no meio da madrugada por ruídos sobrenaturais, por ataques invisíveis. Ele sabia que a batalha não era contra pessoas, mas contra forças que operam no escuro. Ele dizia: o mal não teme a religiosidade, ele teme a santidade. E santidade inclui vigilância. Se você deita com a consciência inquieta, se o seu quarto parece carregado, se o sono se tornou guerra, pode ser que a raiz não esteja apenas no emocional ou no físico, mas no espiritual. E os objetos debaixo da cama, muitas vezes ignorados, são um ponto cego, um espaço sombrio onde o mal se aloja em silêncio. Por isso, é necessário discernir o que está ali. Faça um exame sincero. O que você está guardando que já deveria ter ido embora? O que está ali só por medo de abrir aquela caixa, de tocar naquela lembrança? Padre Pio ensinava que a coragem espiritual começa quando enfrentamos os nossos fantasmas com a luz da oração. O que está sob sua cama precisa ser consagrado ou descartado, porque ou aquilo abençoa ou amaldiçoa. Não existe neutralidade no mundo espiritual. E quando você entende isso, começa a ver a limpeza do seu quarto como um ato de guerra santa. Uma libertação que começa pelo gesto mais simples: olhar para onde você nunca olhou com seriedade. A raiz espiritual da insônia. Há quem troque travesseiros, mude o colchão, reorganize o quarto e mesmo assim não consiga dormir em paz. O corpo até está cansado, mas a alma não encontra repouso. Isso é mais comum do que se imagina. Padre Pio afirmava que há cansaços que não vêm do corpo, mas da alma que carrega opressões invisíveis, e muitas dessas opressões nascem de ambientes contaminados espiritualmente. Não se trata de superstição, mas de uma realidade invisível que, quando ignorada, se transforma em tormento. O quarto deve ser um lugar de oração, não de perturbação.
E quando a presença de Deus não é intencionalmente convidada para esse espaço, outras presenças podem ocupar esse lugar. O silêncio da madrugada, muitas vezes, amplifica vozes que não vêm de Deus. A insônia, nesses casos, é o reflexo de uma alma que tenta repousar num ambiente espiritualmente tóxico. Padre Pio dizia que o inimigo ronda como um ladrão que observa onde a vigilância é fraca. E objetos carregados, escondidos sob a cama, são como janelas abertas para essas influências noturnas. Quantas pessoas recorrem a remédios sem nunca olhar para o estado espiritual do quarto? Há coisas que não se resolvem com calmantes, mas com joelhos dobrados. Não é a ausência de barulho que traz paz. É a presença da luz. E o mal odeia a luz. Onde há luz, há revelação. Onde há revelação, há libertação. Não é preciso viver com medo, mas com consciência. Padre Pio era um homem que não temia o mal porque sabia a quem pertencia. E ele nos ensina que a autoridade espiritual é conquistada com vida reta, oração constante e ambiente consagrado. O mal respeita limites, e um quarto santificado é um desses limites. É por isso que muitos dos ataques espirituais noturnos acontecem em silêncio. Pesadelos recorrentes, sensação de peso no peito, arrepios sem explicação. Tudo isso pode ser mais do que cansaço. Pode ser presença. E a pergunta que deve ser feita não é: por que estou assim? Mas sim: o que está neste lugar que está me impedindo de descansar em paz? O primeiro passo é a consciência. O segundo é a ação. Limpar o quarto, ungir as portas, fazer orações, expulsar o que não vem de Deus. Tudo isso Padre Pio fazia diariamente. Porque a santidade não é só interior. Ela se reflete no ambiente que nos cerca. O simbolismo do que escondemos. Debaixo da cama está, quase sempre, aquilo que não queremos ver. Aquilo que evitamos enfrentar. Pode ser um baú de recordações, uma caixa com objetos antigos, ou até mesmo poeira acumulada de anos. Mas espiritualmente, esse espaço representa muito mais. Representa o subconsciente da casa, aquilo que está ali, mas que não é tratado. Padre Pio falava com clareza sobre a importância do confronto com aquilo que se esconde. Ele dizia que o que não é curado, continua ferindo. E guardar coisas por medo ou apego é como manter feridas abertas que o tempo não cicatriza. Quando objetos simbolizam dor, mágoa ou vínculos rompidos sem perdão, eles deixam de ser neutros. Passam a carregar energia espiritual. A questão aqui não é material, é espiritual. Aquilo que você mantém por apego, por saudade tóxica ou por superstição, não apenas ocupa espaço físico, ocupa espaço energético, espiritual. E o inimigo se alimenta de ligações que não foram rompidas, especialmente as que geram amargura. A limpeza espiritual exige coragem. Exige abrir caixas, rasgar papéis, descartar lembranças. Não para apagar o passado, mas para honrar o presente. Padre Pio dizia que, quando nos libertamos do que nos prende, a alma ganha espaço para o Espírito Santo agir. Mas enquanto houver prisão emocional materializada, haverá bloqueio espiritual. O que está debaixo da sua cama é um retrato do que você não quer mais sentir, mas também não teve força para soltar. E tudo aquilo que você guarda no escuro, você está permitindo que respire com você. O que não foi confrontado, continua ativo, e objetos têm memória espiritual. É por isso que certos cômodos parecem pesados, por isso que a oração parece não fluir, por isso que mesmo com palavras bonitas o coração continua fechado, porque o invisível está operando debaixo da cama, silenciosamente. E só a luz de Deus pode interromper esse ciclo. Faça hoje um exercício espiritual. Tire tudo debaixo da cama. Olhe com olhos de discernimento. Ore sobre cada objeto. Pergunte ao Espírito Santo o que deve permanecer e o que precisa ir embora. Essa atitude simples pode quebrar correntes que você nem sabia que estavam te segurando. Heranças espirituais e objetos amaldiçoados. Uma das grandes fontes de contaminação espiritual em lares são os objetos herdados.
Móveis antigos, relíquias de família, lembranças que passaram por gerações, mas que carregam histórias espirituais não resolvidas. Padre Pio nos ensinava que nem tudo que é passado de geração em geração deve permanecer conosco. Existem objetos que foram consagrados em rituais desconhecidos, presentes que, em vez de trazerem bênçãos, trazem opressões, heranças que vieram carregadas de dor, ódio, disputas, maldições familiares. E muitos os guardam sem saber que estão mantendo viva uma cadeia espiritual negativa dentro de casa. O mal não precisa de convite formal. Ele se aloja onde há legalidade espiritual. E muitos objetos herdados são essa legalidade. São como contratos não rasgados, como portas não trancadas. E se estiverem debaixo da cama, ganham ainda mais acesso ao ambiente de descanso e vulnerabilidade. Padre Pio sempre aconselhava discernimento. Ele dizia: nem tudo o que vem da família vem de Deus. É duro ouvir isso, mas é libertador, porque a verdadeira herança que devemos desejar é a fé, não o objeto. E se esse objeto atrasa, pesa ou inquieta, deve ser descartado ou consagrado. Há quem diga: mas era da minha avó, do meu pai, de alguém que eu amava, e isso torna ainda mais delicado. Mas lembre-se, o que vem de Deus traz paz. Se o objeto não traz paz, ele pode estar trazendo outra coisa, e o amor verdadeiro liberta, não aprisiona. Padre Pio enfrentava resistências espirituais até mesmo vindas de ambientes religiosos contaminados. Ele sabia que o mal se disfarça, que objetos sagrados também podem ser usados de forma profana. Por isso, ele vivia em constante discernimento e oração de libertação. O que está no seu quarto, especialmente debaixo da sua cama, deve passar pelo filtro da paz espiritual. Se não te aproxima de Deus, se não te lembra da luz, se não edifica, então precisa sair. Porque a paz que você tanto busca pode estar sendo bloqueada por aquilo que você insiste em manter. O silêncio das madrugadas e o grito da alma. Existe um tipo de silêncio que grita. É o silêncio da madrugada, quando tudo ao redor parece calmo, mas dentro de nós algo se movimenta. Padre Pio sabia que a madrugada é uma hora sagrada e também uma hora de guerra. Muitas das suas experiências espirituais mais intensas aconteceram quando todos dormiam. É nesse período que o espiritual se intensifica. A alma, ao descansar, se torna mais sensível. O corpo desliga defesas conscientes e o coração espiritual se abre mais. É por isso que muitos acordam entre 3 e 4 da manhã sentindo peso, opressão, medo. Isso não é apenas fisiológico. Há ataques que acontecem no momento em que você está mais vulnerável. E o que está no ambiente interfere diretamente nisso. Um objeto maldito, uma lembrança não resolvida, um símbolo que não glorifica a luz, tudo isso atua no silêncio. Padre Pio relatava que ouvia vozes, sentia toques, enfrentava presenças em seu quarto. Ele nunca subestimava o que vinha disfarçado. O inimigo trabalha no oculto. E tudo o que você guarda, mas não examina, se torna terreno fértil para ele agir. É por isso que muitas pessoas não dormem bem, não porque algo as acorda, mas porque a alma nunca consegue repousar em paz verdadeira. A libertação começa quando a gente para de aceitar como normal o que não é. Pesadelos recorrentes, medo de dormir, sensação de sufocamento, tudo isso pode ter uma raiz espiritual. E ignorar isso é como dormir com o inimigo ao lado e fingir que está tudo bem. Padre Pio nos mostra, com sua própria vida, que enfrentar o mal exige luz constante. A oração da noite não pode ser um ritual apressado. Ela deve ser um ato de blindagem, um selamento espiritual. E o que está ao seu redor precisa colaborar com isso. A sua cama é altar ou é campo de batalha? Examine sua rotina noturna. Examine seu ambiente. Porque talvez o que está te cansando não seja o dia, mas as batalhas não vencidas da madrugada. E muitas dessas batalhas começam com aquilo que você deixou, sem perceber, debaixo da cama. A influência dos símbolos espirituais. Símbolos carregam significados.
E no mundo espiritual, isso é ainda mais forte. Um crucifixo, por exemplo, não é apenas um enfeite, é uma declaração de fé. Uma vela acesa em oração não é apenas uma chama, é uma luz espiritual. Da mesma forma, objetos que não vêm de Deus também carregam um peso. E quando guardados sob a cama, atuam de forma sutil, mas contínua. Padre Pio era sensível aos símbolos. Ele sentia quando um ambiente estava consagrado ou contaminado. Não era pelo que se via, mas pelo que se sentia. O espiritual não se mede com os olhos, mas com o espírito. E símbolos de ocultismo, imagens de idolatria, objetos consagrados em rituais estranhos. Tudo isso abre portas. Há pessoas que trazem para casa souvenirs de viagens sem saber o que representavam espiritualmente. Estátuas, máscaras, pedras, talismãs. Muitos desses itens têm raízes espirituais fortes e perigosas. E uma vez dentro do lar, passam a operar como pontos de influência. Imagine agora esses objetos colocados sob a cama. Onde você dorme, onde você se entrega, onde você sonha. Você acha que isso não interfere? Padre Pio dizia: o mal entra como fumaça onde não há discernimento, e o inimigo usa até a ignorância como ferramenta. Se o povo soubesse o quanto os objetos interferem no ambiente, levaria mais a sério a escolha do que se coloca dentro de casa, especialmente no quarto, especialmente debaixo da cama. O que você guarda ali está te ligando ao céu ou está te conectando com o abismo? A autoridade espiritual não é apenas sobre palavras, é sobre ações, sobre decisões conscientes, sobre limpar o lar como quem prepara um lugar para o Espírito de Deus habitar. Padre Pio fazia isso com frequência, ungia, orava, confrontava, porque ele sabia que até um simples objeto pode aprisionar uma alma. Reveja seus símbolos. Reavalie o que você está permitindo permanecer no seu espaço. Não é exagero, é zelo. E onde há zelo, a presença de Deus. E onde Deus habita, o mal não suporta ficar. A linguagem invisível dos ambientes. A casa fala. Cada ambiente transmite uma mensagem. A sala revela o convívio, a cozinha, o cuidado, e o quarto, a intimidade da alma. E quando um ambiente está espiritualmente carregado, o corpo sente, mesmo que a mente não compreenda. Padre Pio dizia que há casas que parecem gritar por libertação, mesmo sem ninguém ouvir. Você já entrou em um lugar e sentiu um peso estranho no ar? Já esteve num quarto que parecia fechado, opressivo, mesmo estando limpo e organizado? Isso é sinal de atmosfera espiritual carregada. E muitas vezes, a origem disso está nas coisas que estão ali escondidas, principalmente debaixo da cama. A linguagem invisível dos ambientes se comunica com o espírito. É por isso que um quarto bem preparado espiritualmente traz paz instantânea. O oposto também é verdade. E Padre Pio ensinava: a alma percebe o que os olhos não veem. Por isso, ignorar o que se sente é uma das maiores armadilhas da fé moderna. O espírito humano é sensível. Ele reage. Ele se inquieta diante do mal. Mas muitas vezes, nos acostumamos com o desconforto e chamamos isso de normalidade. Aceitamos viver com peso porque não aprendemos a discernir. E é aí que o mal se instala, confortável, em um ambiente que não lhe oferece resistência. Ambientes adoecem quando o espiritual é ignorado, e aos poucos o que era um lar de paz vira um espaço de tensão, de irritabilidade, de distanciamento. Tudo isso começa no invisível. Começa por baixo. Começa com o que está sob a cama, aguardando ser confrontado. Padre Pio, quando visitava ambientes, percebia imediatamente o que estava errado. E mesmo sem falar nada, começava a orar. Ele sabia que ambientes também precisam de cura, assim como as pessoas. Porque onde moram corações doentes, o espaço também adoece. O seu quarto está falando. A sua casa está clamando. O que ela está dizendo? E você tem coragem de ouvir? O poder da confissão e da purificação do lar. Padre Pio dizia que a alma precisa de purificação constante,
assim como o lar precisa de consagração frequente. Muitos se esquecem de que o mal se fortalece no acúmulo, de pecados não confessados, de mágoas não curadas, de objetos não discernidos. E tudo isso, dia após dia, vai se depositando como poeira espiritual debaixo da cama da alma. A confissão é uma das maiores armas contra o mal. E não apenas a confissão em palavras, mas também em atitude. Quando você decide limpar o que guarda no escuro, você está confessando com o corpo aquilo que o coração já decidiu, que não quer mais viver com peso, que não quer mais dormir com inimigos invisíveis. Padre Pio recomendava a confissão como libertação. E há libertações que começam no altar, mas precisam continuar na casa. Depois de pedir perdão, é hora de fazer a faxina espiritual. Jogar fora, queimar, rasgar, entregar. Cada ato desse tem um peso espiritual gigantesco. O inferno treme diante de quem decide renunciar ao que prende. A purificação do lar passa pelo quarto, passa pela cama, passa pelo que está ali escondido há anos. Padre Pio dizia: o arrependimento verdadeiro gera mudança externa. E quem se arrepende do que viveu no passado precisa renunciar também aos objetos que simbolizam aquele tempo de escuridão. Quantos vivem em lares onde a oração não sobe, onde a paz não permanece? Não é porque Deus não quer agir. É porque o ambiente ainda sustenta legalidades espirituais antigas. É como querer colocar vinho novo em odres velhos. O novo não entra enquanto o velho não for jogado fora. O processo é simples, mas profundo. Ore, discirna, haja. Abra cada caixa, olhe cada item, questione sua origem. Se não glorifica a luz, descarte. Se te conecta com feridas, rasgue. Se carrega lembranças que te afastam da paz, liberte-se. Padre Pio dizia que não há como viver uma fé profunda cercado de pequenos acordos com o passado. Essa purificação não é apenas uma limpeza, é um ato profético. É uma declaração. Aqui, neste lar, só o que vem de Deus tem espaço. E quando você toma essa postura, algo muda no ar. As trevas sentem e recuam. Proteção espiritual e autoridade sobre a casa. Padre Pio não era apenas um intercessor. Ele era um guerreiro espiritual. Sabia que o mal não respeita a religião, mas respeita a autoridade espiritual. E a autoridade só se tem quando se vive em obediência, em oração e em santidade. É isso que transforma uma casa comum em território sagrado. A proteção espiritual começa com a oração, mas precisa de continuidade com vigilância. A oração noturna, o uso da água benta, o sinal da cruz antes de dormir. Tudo isso são escudos que Padre Pio utilizava e recomendava, porque, como ele dizia, o mal não dorme, então a oração também não pode cessar. A sua cama precisa ser ungida, o seu travesseiro, consagrado. A sua casa precisa ouvir louvores, precisa respirar a palavra, porque o invisível responde ao som da santidade. Quando você cria um ambiente consagrado, até quem entra sente. E quem não é da luz, se incomoda. Padre Pio nos ensinou que há batalhas que não vencemos apenas orando. É preciso também resistir. Resistir ao passado, resistir às tentações, resistir ao comodismo. E isso passa por atitudes práticas. Por exemplo, fazer uma oração específica expulsando toda a influência maligna do lar. Chamar sacerdotes quando necessário. Afastar objetos suspeitos. A autoridade espiritual é visível até no comportamento. Uma casa onde reina a oração é uma casa que tem paz. Onde há paz, o mal não permanece. Onde há luz, a escuridão não se sustenta. E essa luz começa com o dono do lar se posicionando. Se você está ouvindo este vídeo até aqui, entenda. Não é à toa. O próprio céu está te chamando à responsabilidade, te dizendo: levanta e toma posse do território que é seu. Porque se você não cuidar da sua casa, o inimigo toma conta. E ele começa por onde? Pelo que está escondido, pelo que está debaixo da cama. Mas quando você assume sua autoridade em Deus,
Quando você declara que sua casa pertence ao Altíssimo, o mal bate em retirada. Padre Pio fazia isso todos os dias e nos ensinou: a alma vigilante se torna um escudo para todos ao seu redor. Seja esse escudo o chamado à vigilância e à luz. Este vídeo não é apenas uma explicação, é um chamado à consciência, um chamado à vigilância, um chamado à purificação. Porque o que está debaixo da cama pode estar impedindo o que há muito tempo você pede a Deus. Às vezes, a resposta está travada porque a porta ainda está aberta para o inimigo agir. Padre Pio viveu perseguido pelo invisível porque incomodava o inferno. E se até ele precisou blindar seu ambiente com oração constante, quem somos nós para ignorar essa necessidade? A fé não é um amuleto. A fé é uma lâmina. E ela precisa ser afiada com verdade, coragem e ação. Hoje, você tem uma escolha: ignorar essa mensagem e seguir dormindo sobre o que te prende, ou se levantar, abrir os olhos e mudar a história da sua casa. O que você vai fazer com isso? O que vai manter e o que vai arrancar da sua vida? Padre Pio dizia que cada renúncia feita por amor a Deus se torna uma espada na mão dos anjos. Você não precisa mais viver noites sem paz. Não precisa mais conviver com opressões silenciosas. Tudo pode mudar. Mas isso começa com uma decisão. E essa decisão começa agora. Olhe debaixo da cama. Encare o que está escondido. E diga: eu não sou mais prisioneiro do passado. Ore, unja, libere, renuncie, transforme. Faça da sua casa um santuário, não um esconderijo de lembranças amaldiçoadas. Padre Pio não pregava uma fé confortável. Ele vivia uma fé de confronto. E é isso que Deus está te chamando a viver hoje. Uma fé que confronta o mal até ele ir embora. E por fim, lembre-se: a luz sempre vence a escuridão, mas ela precisa ser acesa. E às vezes, essa luz começa com uma atitude simples: tirar debaixo da cama tudo aquilo que nunca deveria ter entrado na sua vida. O que você está esperando? Chegamos ao fim desta mensagem, mas talvez este seja apenas o começo de algo muito maior para você. Hoje, palavras foram ditas, verdades foram reveladas, e você foi convidado a olhar para o invisível com a luz do discernimento. Nada do que foi dito aqui é por acaso. Se você assistiu até aqui, é porque algo em você reconhece que precisa mudar. Não é apenas sobre objetos debaixo da cama. É sobre o que tem estado escondido dentro de você, esperando por libertação. Padre Pio nos ensinou que a vigilância não é uma opção para quem deseja viver em paz. É uma necessidade. E mais do que isso, é um ato de amor próprio e reverência ao sagrado. Quando você decide limpar o seu quarto com óleos espirituais, você está dizendo ao mundo invisível: aqui quem manda é a luz. E quando você age com fé, o céu responde com força. Talvez hoje você precise fazer um gesto profético. Abrir aquela gaveta, tirar aquela caixa esquecida, rasgar aquele bilhete e ungir aquele canto do quarto. Não como quem tem medo, mas como quem tem autoridade. Porque você não é um prisioneiro das trevas. Você é templo do Espírito da Verdade. E onde há presença de Deus, nenhuma presença opressora permanece por muito tempo. A sua paz está esperando pelo seu posicionamento. Agora, é a sua vez de continuar essa mensagem. Que tal transformar esse conhecimento em atitude? Se algo aqui tocou o seu coração, escreva nos comentários. Hoje eu escolho a luz. Sua decisão pode inspirar outras pessoas que também estão travando batalhas espirituais dentro do próprio lar. E se você conhece alguém que está sofrendo com noites pesadas, compartilhe este vídeo como quem oferece uma chave espiritual. Porque o que liberta um, pode libertar muitos. E antes de sair, se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui falamos do que a maioria não tem coragem de dizer. Aqui a luz sempre será mais forte que qualquer escuridão. Curta o vídeo para que esta mensagem alcance outros corações. E lembre-se, você não está sozinho. Padre Pio dizia que o combate é duro, mas a vitória é certa para quem caminha na luz.
Que a sua casa seja santuário, que sua cama seja altar, e que seu coração nunca mais aceite dormir cercado daquilo que Deus já mandou tirar.